Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Lembras-te da última vez que esperaste o resultado de uma convocatória ou de uma colocação? Por exemplo, quando jogavas futebol e esperavas que o treinador escolhesse quais iam ser os 11 que iam enfrentar a equipa rival no próximo jogo? Ou até, se calhar, quando estavas à espera dos resultados das colocações da universidade e estavas ansioso por saber onde é que irias estudar agora a seguir. Não sei se te lembras como é que te sentias na altura, mas normalmente nessas situações sentimos assim um certo nervoso miudinho. Sentimos aquela expectativa do que é que aí vem, se somos nós, e se depois, se formos nós, se vamos estar à altura dessa escolha que recai sobre nós. Uma certa pressão sobre quem é escolhido ou quem está potencialmente escolhido, e que é uma daquelas sensações de misto de alegria, com nervosismo, com expectativa. No fundo, pode ter sido tudo isso que sentiram os 12 apóstolos, mesmo antes de Jesus os escolher aqui no topo do monte, como ouvíamos hoje no Evangelho. Ouvíamos que Jesus chamou à sua presença aqueles que entendeu, e eles aproximaram-se. Escolheu 12 para andarem com ele e para os enviar a pregar com o poder de expulsar demónios. Escolheu-os para esta missão que acabámos de ouvir, para andarem com ele, para pregar e para expulsar demónios, mas escolheu-os porque quis. Não fez nenhum casting, não teve audições especiais para captação dos apóstolos, daqueles que iam estar mais perto dele. Não estabeleceu nenhum valores mínimos ou uma média de referência para poder então entrar dentro deste grupo. No fundo, escolheu-os simplesmente porque quis. Ele conhecia-os, ele capacitou-os, deu-lhes a capacidade que era preciso para fazer essa missão. E assim como ele escolheu estes apóstolos, ele escolhe-te a ti também. Pode parecer estranho, não é? Ser escolhido por Jesus. Quer dizer, existe tanta gente no mundo, tantos outros melhores católicos do que eu, e ele escolhe-me a mim também. É verdade, é uma grande graça. És mesmo escolhido por Deus. Não és escolhido da mesma forma que estes apóstolos, se calhar não és escolhido da mesma forma que o teu irmão de sangue, que se calhar pode viver de uma forma muito parecida contigo, mas escolheu-te. Escolheu-te, na verdade, porque quis, porque te ama. Isto pode-te levar a esta pergunta. Oh Jesus, porquê eu? Porquê eu? Porque eu, na minha situação, nada me levava a crer que eu viria acabar assim, junto de ti, nesta amizade contigo. Eu olho à minha volta e vejo tantos colegas meus que não têm fé, mas que têm famílias tão melhores, se calhar, com muito mais inteligência do que eu e capacidades, com percursos até muito certinhos, que eu olho para o meu percurso e vejo tanta asneira que eu fiz. Mas tu escolheste-me, Jesus. Tal como escolheste estes apóstolos, escolheste-me também a mim, para andar contigo, para ir então a pregar com a minha vida e, de certo modo, também a expulsar os demónios, deixando a tua luz brilhar. É um espanto grande. Porquê eu? Porquê eu, Jesus? E se eu olho para trás, se calhar me espanto-me ainda mais. Olho para trás, se calhar até numa altura em que não te conhecia bem, e vejo como mesmo quando eu estava longe de ti, como não sabia bem ainda quem eras, quando se calhar nem sequer tinha catequese nenhuma, apenas tinha assim uma ideia vaga de quem tu eras, e vejo como aí mesmo também, mesmo sem eu saber, lá estavas tu. Lá do topo do monte, ias-me chamando, mesmo quando parecia que eu estava muito longe. Lá estavas tu, Jesus. Porquê eu? Creio que nós cristãos muitas vezes fazemos-nos esta pergunta. Porquê é que escolheste as coisas desta forma, Jesus? Porquê é que me escolheste a mim? Creio que esta pode ter sido também a pergunta que se fez um dos santos que celebramos hoje, São Sebastião. São Sebastião, que é um santo do século IV,
Era natural de Milão, era um soldado e um bom soldado. Diz-se que ele foi capitão e era de tal forma bom naquilo que fazia que acabou por ser, então, chamado para junto da corte do imperador Diocleciano e aí cair nas boas graças do imperador. Tudo isto no meio do Império Romano hostil ao cristianismo, que ainda era o paganismo que imperava e que era obrigatório prestar-se culto ao imperador, mas de certo modo as pessoas conseguiam mais ou menos passar debaixo do radar, fora algumas épocas em que depois havia perseguição. E assim foi com São Sebastião. Lá foi fazendo o seu trabalho de uma forma exemplar, lá foi ganhando também os louros junto do imperador, até o dia em que descobriram que ele era cristão. Foi então logo condenado. O imperador, apesar de gostar dele, não hesitou muito em condená-lo à morte. Foi então enviado para ser morto através de arqueiros que iam lançar flechas e a trespassar o seu corpo. Por isso é que quando vemos este santo, vemos-lo então com várias flechas a trespassar o seu corpo. Mas ainda assim, por incrível que pareça, não morreu. Ele foi depois ainda encontrado com vida, foram-lhe curadas as feridas, ele restabeleceu a saúde e conta-se que depois ele voltou à presença do imperador e confrontou-o com todas as atrocidades que ele estava a cometer contra os cristãos. Depois, já não houve escapatória, o imperador mandou-o decapitar e assim entregou a vida por amor a Jesus. Pode São Sebastião ter perguntado, mais uma vez, porquê ele? Porquê é que foi ele que teve esta graça de dar a vida por amor a Jesus? Porquê é que ele teve esta graça de dar este grande testemunho de fé do martírio? Talvez não conseguimos dizer, lá está, Jesus escolheu-os porque quis, mas podemos responder a uma outra pergunta. Para quê? Para que é que Jesus escolheu São Sebastião para viver uma vida como esta que acabámos de ouvir? Bem sabemos que ele, enquanto estava no exército, serviu de um exemplo para muitos cristãos, outros soldados que estavam também a servir nas legiões do imperador, e que São Sebastião foi um grande exemplo a exortá-los a manterem a fé no meio daquele mundo pagão em que estavam. Da forma como vivia, da forma como, apesar de tudo que eram hostilidades, manteve o seu caminho, a sua fé, a sua vida, serviu para motivar muitos outros cristãos. E com certeza para muito mais que nós nunca sabemos, e Jesus, que nos conhece e conhece a nossa vida melhor do que nós, saberá com certeza muito melhor. Mas para quê? As razões são sempre muito maiores do que aquelas que nós conseguimos ver, mas talvez para testemunhar aos outros que nada nem ninguém se deve pôr acima de ti, Senhor Jesus. Que tu és de facto o Rei do Universo e nenhum imperador deve assumir esse lugar. Tu és Rei e mais ninguém. E ao terminar estes 10 minutos, podemos nos perguntar a nós também, podemos não perceber o porquê, porque é que fomos nós os escolhidos, mas para quê? Para que é que Jesus me escolhe? Para que é que eu fui escolhido, Jesus? Se de facto me quiseste escolher para estar junto de ti e para depois me enviares, olhando para o mártir de hoje, sei, Jesus, que me escolheste para também eu ser testemunha onde eu estou. Sei, Jesus, que me escolheste para anunciar a tua palavra no meio do trabalho, no meio do estudo, no meio da minha família, no meio dos meus amigos. Sei, Jesus, que tu me escolheste para ser uma luz e para ser uma voz no meio do paganismo, no meio da indiferença, no meio da descrença, para lembrar aos homens que tu existes e nos amas. Sei, Jesus, que me escolheste para que eu possa, sobretudo, amar-te sobre todas as coisas e aos outros, como tu também me amaste a mim. Eu dou-te graças, Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Sebastião,
Anjo da minha guarda, intercedei por mim.